Marcelo Teixeira negou a crise do Santos. Bom, se o Santos não tá em crise, então eu sou um Corsa. Sou um Corsa azul ainda. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o IC Santos e rapaziada, voltamos aí com mais notícias sobre o nosso Santos Futebol Clube que, na minha opinião, gente, mas tá em crise pra caramba, tá? A crise é coisa de louco. Falar que a gente não tá em crise, meu, a gente tá em décimo. A gente tá em 19º colocado. A gente depende de outros resultados pra sair do Z4, cara. A gente só tá na frente do Sport, que acabou de voltar da Série B com o Lucas Lima. Sim, se o Sport, só o Sport de Recife é pior que o Santos, cara, é coisa de maluco, tá? É coisa de maluco. Enfim, vamos falar as notícias que a gente tem, né? As atualizações aí, que faz um tempinho que eu não venho aqui falar com vocês, acho que 2 dias mais ou menos, depois que eu fiz os vídeos sobre o Ancelotti, o pós-jogo daquele jogo maledito que foi contra o Ceará, um 0x0 encardido, que foi, né? Assim, que realmente deu raiva de ser santista naquele momento. Claro que eu amo esse time, mas, cara, assim, a gente cansa também. Por isso, tanto tempo que eu fiquei sem vir aqui. Ai, vamos lá. A gente tem pra falar o quê? O recorde do Allianz, que foi uma boa notícia, uma coisa que vem acontecendo muito na capital, sendo sempre que vai jogar lá nos estádios de São Paulo, simplesmente destrói na arrecadação. A gente fez mais de 30 mil pagantes dentro do Allianz Parque, recorde de público na temporada. O Palmeiras ainda não tinha batido essa marca em 2025, a gente conseguiu ir lá e fazer isso, provando mais uma vez que a torcida santista, cara, se duvidar, ela é maior de que palmeirense, de corintiano, de São Paulino. É sério, eu tenho quase certeza disso. A gente não é tão pequeno quanto falam, só porque nosso estádio é pequeno não quer dizer que a torcida ela é coerente com isso. Nosso estádio ele é antigo, ele é tradicional, mas não é por isso que a torcida ela é antiga e tradicional. A gente tem, sim, torcedores velhos que acompanharam a época do Pelé, isso é óbvio, mas também eles repassaram essa tradição incrível que é ser santista, um orgulho que nem todos podem ter. Neymar e Guilherme já devem provavelmente estar no banco de reservas contra o CRB. Eles podem voltar já em Maceió no jogo de volta da Copa do Brasil. Lembrando, gente, que assim, o Neymar, o primeiro ideia, né, de retorno dele após a lesão contra o Atlético Mineiro é contra o Corinthians. Eles falaram que o Neymar voltaria contra o Corinthians provavelmente. Não foi o que aconteceu, mas de acordo com o Ricardinho Martins, se o Santos tivesse jogando um jogo decisivo e tal, acho que o Neymar voltaria. Só lembrando, gente, que a gente tá no Z4. Acho que qualquer jogo é decisivo nesse momento. Mas, enfim. Seguindo, a gente tem aqui a questão do Júlio Furti, cara. Ele que tá aí recebendo mais de 1.300.000 na conta dele. É coisa pra caramba. É muito dinheiro. Ele recebe muito dinheiro. O contrato dele vai até 2026 e o cara tá treinando afastado. Tipo, ele nem tem o trabalho de jogar, de ser vaiado, de não gostarem dele, a gente nem tem esse esforço. E quando foi anunciado que ele voltaria a treinar, né, muita gente, cara, eu vi em comentários de vários posts no Instagram falando, tipo, agora sim. Gente, quando ele saiu, quando ele foi afastado, ele já não jogava porcaria nenhuma, gente, na Série B. Eu já não aguentava mais ver ele em campo, não aguentava, nem ele, nem o início lá do Alfredo Morelos, nem o William Bigode, cara, não compensava. Acho que nem o Wendel eu aguentava mais, que foi o cara que veio emprestado do Porto. Enfim, a gente teve esse jogador que foi importante para um quase não rebaixamento em 2023, ficou aí por acaso, a gente achou que seria um 9 de ofício que trabalharia bem na Série B, mas nem isso ele conseguiu fazer, fez pouquíssimos gols em 2024 contra times abaixo de medíocres, times ridículos, e hoje ele volta, retorna ao elenco por uma opção do Kleber Xavier, que tá desesperado, teoricamente, né? Porque a gente precisa fazer gol, a gente precisa vencer a partida. E nada tem acontecido com os atacantes que a gente tem, que é o David Washington. E, putz, subiu na minha mente. O Tiquinho Soares. Não, como é que eu esqueci desse cara? E o Tiquinho Soares. Cara, eu não acho que a gente falta 9, sinceramente. A gente ainda tem o Luca Meireles, que dá pra entrar de vez em quando. Não sei se é a melhor ideia colocar de volta o Júlio Furti na jogada aí. Pra mim, tanto faz como tanto fez ele estar no elenco ou não. Talvez ele tenha reintegrado ele ao elenco também pra poder não ter desavenças com o jogador,
não causar estranheza e não ter meio que problemas de elenco. É bom que tenha todo mundo integrado. Talvez seja isso. Mas na minha opinião, se fosse eu, Kleber Xavier, deixaria o cara treinando separado, já que não ajudou a gente no passado. E ele tem que dar uma olhada nesses números. É essencial que ele não tente colocar ele como reserva imediata ou do Tiquinho do David Washington. Pelo amor de Deus, gente. Tiquinho e David Washington, eles são reservas deles mesmos. Eles são reservas imediatas um do outro. Não tente colocar Júlio Furt nessa equação, não dá. Só se um deles se lesionar. Mas aí também ainda tem o Luca Meireles, bota a base. Cara, o Furt não dá. Sinceramente, o Furt não dá. Tomara que eu cale minha boca, ele seja o melhor jogador do Brasileirão 2025. Faça o máximo de gols, seja artilheiro, leve a gente para Libertadores e é isso aí. A gente seja campeão com ele levantando a taça, sendo capitão. Mas eu acho muito difícil isso acontecer. Enfim, seguindo. Lembrando aí os tempos de 2020, Cuca e Santos na final da Libertadores, temos um problema, né? Daqui a 45 dias, se o Santos não pagar algo relacionado ao Baço, né? Que a gente não pagou ele quando teve ele, o Santos vai tomar outro transfer ban, basicamente. Não dá pra deixar isso acontecer. Eu acho que isso aí é óbvio na cabeça deles, eles precisam pagar isso em 45 dias. Não acho que o Santos vai tomar um transfer ban. A essa altura do campeonato, o Santos sabe bem como é sofrer com esses problemas. E o Santos não vai se lascar a ponto disso acontecer. Eu acho, né? Eu acho que ninguém lá é incompetente a ponto de deixar isso acontecer mais uma vez. Inclusive, deixa eu, cara, botar um degradê nessa luzinha aqui, que se tá me incomodando, deve estar incomodando vocês que só a peste. Vocês que estão assistindo o vídeo. E olha eu que tô gravando, tá me incomodando. Imagina se vocês estão assistindo. Calma, vamos cortar o vídeo. Pronto, deixei um degradêzinho aí pra luzinha. Enfim, voltando pro assunto que é futebol, assunto futebol clube aqui, né? Rapaziada, seguindo, o Marcelo Teixeira, como eu disse, ele negou a crise numa entrevista do pós-jogo do Allianz Parque, como eu disse lá no iniciozinho do vídeo. Eu acho uma loucura, simplesmente, porque o Santos está em 19º lugar, o pior início do Santos no Brasileirão nesse século, talvez, acho que na história, dos pontos corridos, na verdade, né, porque antes era um pouco diferente. Então, desse século, a partir de 2002, né, 2004, 2002 ou 2004? 2004 que ficou assim. É loucura o Brasileirão que o Santos está fazendo, é muito ruim, com uma vitória em 8 rodadas, é coisa de maluco. O Marcelo Teixeira negar isso é ele esconder a verdade, ele tentar velar isso e talvez se aproximar da ruindade que foi o Andrés Rueda como presidente do Santos. Me desculpem, inclusive, falar o nome dele, que para alguns santistas puxa até um gatilho aí, tem trauma, é sério, rapaziada. E mais uma coisinha, o Santos contra o Botafogo também deve jogar no Morumbi. Isso que o Lucas Mussetti soltou lá no UOL, o Santos deve jogar lá. Temos um problema só que, se eu não me engano, o São Paulo joga no domingo lá, então o Santos não poderia. Então o Santos teria que jogar o jogo para sábado. Tem que fazer esses trâmites aí para poder jogar na capital mais uma vez. O Santos tá vendo que realmente é muito lucrativo jogar lá. A última vez que a gente jogou no Morumbi foi no ano passado, né, como mandante. Então é bom que a gente tenha essa oportunidade mais uma vez de lutar um estádio em São Paulo, como a gente fez agora no Allianz. Rapaziada, um clássico realmente é muito bom nesse momento. Esse é realmente o melhor momento para ter um clássico. Como o Marcelo Teixeira próprio disse também, é o melhor momento para provar que a gente não está numa crise? Na minha opinião, não. Se fosse para enfrentar o Corinthians, na minha opinião, seria no melhor momento da temporada. A gente com o Neymar encaixado no elenco, com um time todo bonitinho, todo mundo trabalhando bonitinho, tá tudo batendo certinho, Santos fazendo gol na primeira parte da tabela. Agora não é o melhor momento. Talvez, é claro que eu concordo que clássico é clássico, às vezes um time que está inferior, no momento pior do que o outro, pode vencer e virar o jogo a partir dali, virar a chavinha. Mas é claro que as porcentagens disso acontecer normalmente são mínimas. Ainda mais quando o Santos vem fazendo um trabalho tão ruim. Apesar de que Kleber Xavier nos últimos 3 jogos tem feito um trabalho bom taticamente, vamos dizer assim. O Santos tem jogado bem, mas a eficiência está lá embaixo, está lá no 0. Eu espero que contra o CRB, contra o Corinthians nesse fim de semana, a gente possa pelo menos não tomar o vareio de bola, contra o CRB se classificar, contra o Corinthians. Acho que um empate na Neoquímica Arena já está de bom tamanho, apesar de que a gente está na zona de rebaixamento, o empate não tira a gente, está chegando quase na 10ª rodada do campeonato. Já passamos de 1/4 do Brasileirão, a gente está lascado. Essa que é a realidade. O Santista tá ferrado e se a gente não sair dessa zona, cara, nas próximas 3 ou 4 rodadas, eu sinto dizer-lhes, mas a gente vai lutar até o fim do Brasileirão.
Rapaziada, vejo vocês no próximo vídeo. Se inscrevam, deixa o like, acompanhem aí o canal Isso é Santos. Todo mundo que vê aí, compartilha o vídeo, manda aí no canal que vocês têm, que vocês falam sobre futebol, canal da família, canal do churrasco. Ajuda nós a crescer isso aqui, virar uma comunidade muito top, como são, né, muitas aí que falam sobre futebol. Rapaziada, vejo vocês na próxima. Até lá e falou!